prostrado, o Senhor fala com quem está desanimado, o Senhor fala com quem está animado, o Senhor fala com quem está triste, o Senhor fala com quem está alegre, o Senhor fala com quem caiu, o Senhor fala com quem se levantou, o Senhor fala com quem está prostrado, o Senhor fala com quem está de pé, o Senhor fala com o enfermo, o Senhor fala com o bom de saúde, aleluia. Jesus, ele fala com todos sem acepção de pessoa, porque a voz do Senhor Jesus Cristo é poderosa. A voz do Senhor Jesus Cristo é cheia de majestade. É por isso que o nosso Deus, ele fala com seus filhos, ele fala com o seu povo. Porque Deus fala, irmão, com o prostrado, é para que o que está aprostrado, aleluia, para que está desanimado, está caído, venha se levantar e venha buscar a presença de Deus. Por que que Deus fala com o paralítico? Para que o paralítico venha ouvir a voz do Senhor, a voz de autoridade, e levantar e andar em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor fala com o mudo, para que o mudo ouça a voz do Senhor, a voz cheia de majestade, a voz de autoridade, e vem passar a falar o nome do Senhor. Por que que o Senhor Jesus fala com o cego? Porque quando o cego não deixa de chegar, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo, ele ouve a sua voz de autoridade e ele passa a enxergar, aleluia, um dos principais, enxergar a luz do Evangelho, a presença de Jesus Cristo, o Salvador da sua vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo fala com o surdo, para que o surdo venha ouvir a sua voz e dizer que Ele é santo, dizer que a sua voz é poderosa, dizer que a sua voz é grande, dizer que a sua voz é cheia de majestade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós vimos o profeta Ezequiel, Deus falando com o profeta Ezequiel no capítulo 2 de Ezequiel, uma convocação ou uma vocação a Ezequiel, aleluia, se levantar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual o objetivo do profeta? Se levantar para falar com uma nação, aleluia, insegura de Deus, para falar com uma nação rebelde, para falar com uma nação pecadora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para falar com a nação que não quer mais ouvir a voz do Senhor, para falar com a nação de coração endurecido para o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a expressão do Senhor falando filho do homem, aleluia. Aqui vemos uma expressão hebraica que diz que alguém pertence ao gênero humano. Por isso que Deus disse filho do homem, porque nós somos formados, de um gênero humano, filho do homem, mas de um homem formado por um Deus também poderoso, que criou os céus, criou a terra e criou toda a humanidade na face da terra. Por isso que o seu nome é grande, por isso que o seu nome é santo, por isso que o seu nome é fiel, por isso que o seu nome é poderoso, por isso que o seu nome traz cura, por isso que o seu nome traz libertação, é por isso que o seu nome traz avivamento espiritual, é por isso que o seu nome traz uma chama ardente, uma chama pentecostal, aleluia, que arde no nosso coração, aonde nós vamos adorar o nome dele e dizer santo é o Senhor, grande é o Senhor, maior é o Senhor, cheio de majestade é o Senhor, rei dos reis é o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o teu nome, aleluia. E Jesus, irmão, ele levanta o homem para não ficar mais prostrado, para ele ir anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que quando Deus fala com o profeta Ezequiel, ainda no livro de Ezequiel, você vê que o profeta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor disse assim: a ti constituí, por quê? Por atalaia, ou seja, por mensageiro de Deus, para se colocar no lugar mais alto, no lugar de posição, aleluia, de mensageiro do Senhor, trazendo o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura.
esta voz me disse: filho do homem, ponte em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Porque, irmãos, a rebeldia, quando alguém se encontra no pecado de rebeldia, você vai ver que ele não vai se levantar só contra a igreja. Porque a primeira coisa, que a desculpa da rebeldia do ser humano é colocar a culpa na igreja, é colocar a culpa em alguém, arrumar a culpa do seu pecado. A rebeldia de Adão e Eva foi colocar a culpa em alguém. Aleluia. Você vê que quando Deus pergunta por que pecou, aleluia, tu comeste do fruto do conhecimento, do fruto que eu te disse que não era para tu comer, aí vem o sentimento de culpa. Aleluia. A rebeldia faz isso, nós culpar alguém para ser culpado de nossos erros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Adão vem, coloca a culpa em quem? Na Eva. Ele diz assim: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele não estava culpando somente a mulher, mas também estava culpando Deus, dizendo assim: foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, se não tivesse me dado essa mulher, ou aleluia, desencabiciada, eu não teria pecado. Mas o Senhor falou como se dissesse assim: mas para quem eu ordenei para não comer do fruto? Para quem eu deixei para cuidar do jardim? Quem eu deixei como cabeça, aleluia, do jardim da tua família? Foi tu ou foi Eva? Aí o Senhor vai para Eva: Eva, por que tu fizeste isto? E Eva disse: Senhor, foi a serpente. Aí ela já jogou a culpa em quem? Na serpente. A culpa foi do diabo, a culpa foi do inimigo, a culpa foi do adversário. Nem sempre, irmão, a culpa é de alguém, nem sempre a culpa é do inimigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava um jovem transgredindo contra Deus, pecando contra Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazendo tudo que era de errado. Jesus, ao chegar, se aproximar, Jesus avista quem? Do outro lado, o adversário, o inimigo. Quando o inimigo ele avista Jesus, ele já disse, antes de eles acusarem o diabo, ele disse assim: ei, ele não tem nada a ver, porque nem tudo é o diabo. Porque tem gente, mas toda coisa ruim é o inimigo. O inimigo coloca um prato sim, o inimigo prepara tudo que é de ruim sim, mas você só experimenta se você quiser. É por isso que a Bíblia vai falar no livro de Tiago: resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Quando nós resistimos às paixões dessa mocidade, quando nós resistimos às influências desse mundo, quando nós resistimos gente rebelde que nos coloca no caminho errado, o inimigo foge de nós. É isso. Porque um rebelde, ele faz outro se tornar mais rebelde ainda. Você pode ver: isso não é besteira, isso é besteira. Aí ele nunca quer cair sozinho, ele quer sempre cair com alguém, sempre quer levar alguém. Você vê quando alguém muitas vezes sai de uma igreja, aí a primeira coisa: menino do céu, por quê, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha? Aí eu saio do carro do pastor, eu saio do carro do fulano, eu saio do carro reciclando. Aí esse ano também, eu já estou para não aguentar mais. Aí daí a pouco vem arrastando outro. Aí como diz a Bíblia: um abismo traz outro abismo, um abismo atrai outro abismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele nunca quer cair no poço sozinho, mas Deus levanta Ezequiel, profeta como Ezequiel, aleluia, na terra, para ainda não ficar prostrado e pregar a palavra de Deus, sem impor a rudez, sem amassagear. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua verdade, com quem quer ficar prostrado o resto da vida. Aí o 2 e 2, aí você vê que o Espírito, nenhum profeta utilizou como Ezequiel a palavra hebraica, que pode ser traduzida segundo o contexto por vento, sopro vital,
espírito, e algumas vezes também por força ou poder. Aleluia. Poder de quem, irmãos? Força é de quem? O espírito é de quem? Aleluia. O poder é de Deus, a força vem de Deus, o Espírito Santo vem de Deus. Toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor, toda adoração vem de nosso Deus. O Espírito que soprou sobre aqueles que estavam ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, era o Espírito Santo do Senhor. Aquele vento era um vento impetuoso, era o vento do Senhor, era a presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus levanta quem está caído, sustenta quem está fraco, dá força a quem está fraco, anima quem está desanimado, alegra quem está triste. Somente o Espírito Santo do Senhor. Se você está fraco, ore ao Senhor que Ele te fortalece. Se você está desanimado, ore ao Senhor Deus que Ele vem te animar. Se você está sem rumo, sem direção, ore ao Senhor que Ele te dá direção, posicionamento. Aleluia, glória. É o Espírito Santo de Deus, é o sopro de vida que anima por dentro os seres viventes. É o Espírito de Deus, é o mesmo sopro do Espírito que ali no livro de Ezequiel, capítulo 37, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus diz assim: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, profetiza o Espírito, profetiza o meu Espírito. Quando o profeta Ezequiel profetizou ao Espírito, aleluia, louvado seja o nome de Deus, o Espírito soprou sobre aqueles ossos, e aqueles ossos reviveram, se levantaram e se puseram um exército de pé. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Glória a Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele levanta uma nação inteira que está caída. Quando o Espírito Santo de Deus é soprado sobre uma cidade como esta de Boqueirão, Deus levanta quem está caído, quem está sofrendo. Quando o Espírito Santo de Deus chega, levanta quem está na ansiedade, sustenta, dá vigor a quem está desanimado. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus chega, aleluia, cura quem está em depressão, quem está em angústia, quem está em sofrimento. Aleluia, porque somente o Espírito Santo de Deus tem todo o poder para sustentar, para libertar a vida do homem. Verdade, Deus. É o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo de Deus, o mesmo Senhor que falou com o profeta Ezequiel no capítulo 2, filho do homem, levanta, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer falar contigo de pé, Deus não quer falar contigo prostrado. É o mesmo Senhor que falou com Josué, capítulo 7, versículo 10. Deus falou o que para Josué? Por que clamas a mim? Levanta-te. Deus dizendo, se levanta. Porque Josué estava fazendo o que, irmão? Josué estava prostrado. Josué estava prostrado como? Orando. Porque muitas vezes a gente ora, mas a gente não quer partir para a ação. Porque a Bíblia tem dois significados: orar, ação, oração, orar e ação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós orarmos e nós não se despertarmos, nós não se esforçarmos para ter uma ação, para Deus reagir na nossa vida, nada vai acontecer. A oração vai ser em vão. Deus é o mesmo Deus que falou ali com Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Deus falou com Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Levanta-te e diga ao meu povo que marche. Levanta e diga ao meu povo que me adore. Moisés estava prostrado, estava no seu aposento. Moisés estava orando. Moisés estava prostrado nos pés do Senhor. Porque quando nós se prostramos nos pés do Senhor, oramos ao Senhor, aí o Senhor vem e confirma a sua oração. Levanta, porque agora é hora de agir. Levanta, levanta, enxuga as tuas lágrimas, lava os teus olhos, vai escovar os dentes, vai comer, vai beber e vai partir para a ação. Aleluia. Vai partir para a ação. Aí diga o meu povo que marche, diga o meu povo que adora. Ou seja,
Moisés estende o quê? A vara sobre aquele mar. Deus, pelo poder majestoso que há no seu Jesus Cristo, pela autoridade de Moisés que Deus colocou, o mar se abriu e o povo passaram em mar seco. Aleluia. O povo passaram em terra seca. Aleluia. Aquilo que era dificuldade, aleluia, para o povo passar através da oração e através da ação, aleluia, o mar se abriu. Aleluia. O que é isso, meus amados queridos irmãos? Através da oração e através da ação, as dificuldades na sua vida, aleluia, vai se abrir, as portas vai se abrir, a dificuldade vai cair por terra, o problema vai cair por terra, aleluia, o vento vai se acalmar, a tempestade vai se acalmar, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 21, aleluia. Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Jesus disse assim: mar, vento, aquietai-vos, acalma, aleluia, e logo o vento se acalmou, o mar lhe obedeceu, porque a voz do Senhor é poderosa. Porque clamas a mim, levanta, te põe de pé, te sustenta. Ah, pastor, e eu que caí, me afastei da presença do Senhor, voltei a beber, voltei a fazer isso, voltei a fazer aquilo. Se levanta novamente, te põe de pé, te fortalece, volta a caminhar, volta a comer na presença de Deus, volta a se alimentar da palavra de Deus, da oração. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, amigo Espírito Santo, glória. Aleluia, Jesus. A presença, irmãos, a presença de Deus é a mesma presença do Senhor, é o mesmo Espírito Santo que revelou para Daniel, capítulo 10, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, quando ele recebeu aquela revelação através do Espírito do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai mencionar que Daniel perdeu a força das suas pernas, Daniel perdeu todo o seu ânimo, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque a revelação é o poder de Deus. Aleluia, a revelação de Deus é nós se encher de Deus, aleluia, nós ficarmos possuídos de Deus, da presença de Deus que é poderoso. E a presença de Deus, irmão, quebra todo laço. A presença de Jesus Cristo, nosso Deus poderoso, é fiel para repreender todo espírito ao contrário, todo vento ao contrário, toda dificuldade ao contrário. Pastor, eu estou com uma situação tão difícil. Deixa Deus falar contigo nesta noite. Crê no seu Jesus Cristo nesta noite. É você profetizar: ah, o Senhor já te curou, esta situação já caiu por terra, esse problema já não é mais um problema, já é uma solução. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. É como eu ouvi uma frase de uma serva de Deus dizendo que a nossa luta de hoje é o nosso testemunho de amanhã. Deixa eu profetizar para você: a tua luta de hoje, a tua tristeza de hoje, é a tua alegria de amanhã, é o teu testemunho de amanhã, é a tua vitória de amanhã. É como diz a Bíblia Sagrada: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família. É Jesus Cristo, é o nosso Deus. Você vê que Ezequiel, quando Deus fala, irmãos, eu fico vendo um dos profetas que Deus tem falado muito, né? O profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, profeta conhecido como profeta chorão, o profeta messiânico, o profeta Isaías, uns profetas a qual Deus tem muito falado, profeta Amós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem falado muito com os seus profetas, porque Deus não deixa os seus profetas, aleluia, sem uma palavra. Deus não deixa os seus profetas sem uma resposta, aleluia. É por isso, aleluia, louvado seja Deus, que todos que queriam uma resposta iam até o profeta de Deus, buscar uma resposta, chegavam até o profeta: profeta, eu preciso
de uma confirmação do Senhor, ou muitas das vezes nem chegava pedindo ao profeta, muitas das vezes ao se aproximar do profeta, ao orar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, ao Deus do profeta, Deus usava o profeta para confirmar aquilo a qual a pessoa vinha buscar de Deus através do profeta de Deus na terra. Porque assim, irmãos, você vê que Ezequiel diz assim: os filhos são duros de semblantes obstinados e de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá assim diz o Senhor Deus. Porque profeta de Deus, irmão, quando Deus levanta, ele não é para ter medo de falar com ninguém, não. Seja correção, seja uma palavra de conforto, seja exortação, não exortação, ou consolação, mas Deus levanta o profeta é para profetizar. Eu vi muitos profetas de Deus dizer assim: mas se nós não pregarmos hoje o que as pessoas querem ouvir, nós não vamos ficar com ninguém na igreja. Irmãos, não se preocupa, se não ficar ninguém na igreja, nós também no céu de glória vai ser poucos que irá para lá. Porque se nós pregar duro hoje a palavra de Deus, nós vamos ser processados. Que processo, irmão? Porque hoje, pregar a Bíblia, a palavra de Deus, se nós não tivermos cuidado do que nós vamos falar, nós vamos processar, né? Já vi servo de Deus sendo processado, porque orou para Deus repreender espírito de macumbaria, espírito de bruxaria. Nós, servos de Deus, não é para temer, é para repreender mesmo esse espírito demoníaco sobre a vida do povo. É, Deus, é verdade, Jesus. Nós temos que orar sim, irmãos. Nós temos que buscar sim. Nós temos que buscar a presença do Senhor Deus fiel, um Deus poderoso. O povo estava obstinado, de coração duro, semblante descaído. Você vê que um semblante, a pessoa que está com o coração duro, um semblante amarguroso, coração magro. A pessoa não quer saber da voz de Deus. E Deus levantou o profeta Ezequiel para pregar para essas pessoas. Você já imaginou Deus pegar um de vocês, qualquer um de vocês, Deus levantar vocês, um grande profeta de Deus, e pregar para essas pessoas que estão aí no pecado, no mundo do erro? Aleluia. Aí diz assim: eles que ouçam ou que deixem de ouvir, porque são casa rebelde, e hão de saber que esteve no meio deles quem? O profeta. Porque, irmãos, quando Deus disse assim para Ezequiel: vai lá, profetiza, pregue mesmo, é conselho, é cajado mesmo, é palavra dura mesmo, é marreta mesmo, é macota mesmo para eles. Se eles quiserem ouvir, que ouça ou deixe de ouvir, mas naquele grande dia eles vão saber que ali passou um profeta de Deus. Profeta covarde não tem parte com Deus, porque Deus chamou o profeta para ser corajoso, valente e corajoso. Deus levantou vocês, aleluia, para ser profetas de Deus, para ganhar almas para o reino de Cristo. E aos que escutam também esta transmissão, Deus te levantou para ser um profeta, uma profetisa do Senhor, profetizar a palavra do Senhor. Os profetas de Deus, irmão, pregavam era tudo mesmo, era conceito. Os profetas estavam dizendo: irmãos, Deus está me revelando aqui, mas para Deus falar, confirmar, tem que fazer um pix de R$1.000, tem que fazer isso, tem que fazer um voto de tantos mil. Os profetas hoje estão assim. Aí quando a pessoa vai dizer assim: olha, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família, Deus está te dando carro, Deus está te dando a casa, Deus está te dando ouro, Deus está te dando prata. Deus, irmão, Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia, nós já temos o ouro e a prata, é a nossa salvação. Nós já temos a coroa, é a coroa da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem já corrói, mas ajuntai tesouro no céu de glória. Aleluia.
A nossa vitória não é terrena, a nossa vitória é celestial, é no céu de glória. É saber no dia que Jesus Cristo voltar, nós viramos para lá. Porque é isso que nosso Deus quer, irmãos. É nós de pé fortalecido, alegre. Deus não quer ver ninguém triste. Deus não quer ver ninguém desanimado. Deus não quer ver ninguém parado. Deus quer ver nós trabalhando para o seu reino. Deus quer ver nós fazendo a sua vontade. Deus quer ver o crente alegre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje você olha no semblante de muitos servos, que se diz servo de Deus, é um semblante desconfigurado, um coração duro, um semblante fechado. Aleluia, o semblante do crente tem que carregar o brilho, é o brilho do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que ser feliz, ele tem que ter a certeza que é Deus que está cuidando dele. Pode faltar tudo no terreno, mas que não falte o Espírito Santo de Deus, como disse o salmista Davi, que me falte tudo, Senhor, retire tudo de mim, mas não retire de mim a tua presença, porque a tua presença me fortalece, a tua presença me livra dos meus inimigos, a tua presença me levanta quando eu estou caído, a tua presença me ajuda a orar quando eu estou sem força de orar, a tua presença me ajuda a te buscar quando eu estou sem força de te buscar, de te adorar. O Senhor me ajuda a te adorar em espírito e verdade, porque a tua palavra vai falar em João 4:23 que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores e que adorem em espírito e adorem em verdade. E nós estamos aqui, Jesus amado, é para te adorar em espírito e verdade. Nós estamos aqui, Jesus amado, é para clamar o teu nome, bendizer o teu nome, porque o teu nome é santo e poderoso. Aleluia. Amém, igreja? O Senhor nos conduziu